Boa noite, confreiras e confrades da Casa do Caminho em Salvador. Que maravilha poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho de informações a respeito da autoestima e espiritualidade, inspirado no texto Baixa Estima do Espírito Hamed, do seu livro As Dores da Alma. Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, e agora convido vocês à nossa prece habitual. Amado Mestre Jesus, aqui estamos novamente reunidos em Teu nome, buscando nos esclarecer. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de tomada de consciência, para que possamos perceber as tantas oportunidades que batem à nossa porta para evoluirmos. Que o Teu amor possa ser por nós percebido, visto ser ele incessante. Que a Tua paz possa ser sentida sempre em nossas presenças. Se conosco agora e sempre, Mestre. Que assim seja. Que maravilha! Vamos então falar um pouquinho do que Hamed traz para a nossa reflexão? Pois bem, primeiro é importante a gente fazer algumas diferenciações. Quando a gente fala o termo estima, a gente pode estar falando de coisas diferentes e isso é importante fazer essa diferenciação. Primeira coisa é que existe a estima que vem do outro e a estima que você tem por você mesmo. A estima do outro é a heteroestima, apesar da gente não falar muito esse termo, enquanto que a estima que você desenvolve de você mesmo é chamada de autoestima, auto de si mesmo. É importantíssimo a gente não confundir o alto aí com alto, com a letra L. Alto com U é si mesmo. Alto com L é alto, contrário de baixo. Isso é importante a gente fazer a diferença, porque algumas pessoas às vezes não conseguem compreender do que a gente está falando aí. Ter uma alta autoestima é possível. Do mesmo jeito que é possível ter uma baixa autoestima, ou seja, uma estima por si mesmo baixa. E é dessa que a gente está falando hoje, é importantíssimo colocar dessa forma. Isso me faz lembrar um psicólogo que eu admiro muito, que é Abraham Maslow, famosíssimo psicólogo, talvez o mais famoso dos psicólogos, porque dentro das correntes de psicologia, os grandes teóricos, na sua maioria, não eram psicólogos, enquanto que Maslow, sim. Então, estudado nos cursos de administração, de pedagogia, das ciências aplicadas, ciências humanas aplicadas em geral, a gente vai ver que ele é bem conhecido. Pois bem, ele trouxe para a humanidade, sem dúvida alguma, uma contribuição imensa quando nos legou a sua hierarquia das necessidades, que é também chamada de pirâmide de Maslow. Pois bem, infelizmente a gente ainda estuda a versão antiga da pirâmide, com apenas 5 degraus, que é famosa, né? Que diz o quê? Que a gente precisa primeiro satisfazer as necessidades de baixo da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas. Depois, satisfazendo estas, a gente vai subir um degrau e vai chegar na necessidade de segurança. Conseguindo satisfazer minimamente essas necessidades de segurança, a gente sobe mais um degrau em busca de amor e pertencimento. No patamar de cima, a gente vai encontrar a estima, que é o foco da nossa fala de hoje. Pois bem, ele ainda divide o degrau de estima em 2, percebendo que a autoestima está acima
da estima que a gente busca dos outros, a heteroestima. E aí ele chega a essa conclusão dizendo que, uma vez conquistada a autoestima, é muito difícil de se perder. Olha que importante essa fala. Ele vai dizer que ela é superior à heteroestima justamente porque, uma vez você tendo abarcado ela, tendo chegado nesse degrau, nesse patamar, mais difícil será de você romper com essa relação consigo, com esse modo de se ver. Então, uma vez conquistada, é difícil de perder. Só para completar os degraus da pirâmide, é bom a gente deixar claro, né, que ele coloca acima, na versão com 5 degraus, a autorrealização, que é a necessidade que a gente tem da gente ser a gente mesmo, né, de nos realizarmos, de realizarmos nosso potencial, de termos uma vida significativa, de realmente concretizarmos um sentido existencial. É o que ele gostava de falar, né? De você ser o mais completo você que só você pode ser. Eu gosto muito dessa frase, repito bastante nas minhas falas, porque eu acho que é o grande desafio que a gente precisa, sem dúvida alguma, implementar nas nossas existências. Só que, no fim da vida, no ano de 1964, ele escreveu no livro Introdução à Psicologia do Ser 3 novos degraus para essa pirâmide, 3 novos patamares, 3 novos andares. Ele disse o quê? Que acima de estima, antes de chegar na autorrealização, ainda tem 2 degraus, que são as necessidades cognitivas e as necessidades estéticas. Necessidade de aprimorar sua mente, de conhecer, e as estéticas são as necessidades de você buscar a beleza, aprimorar o seu senso estético, o seu senso artístico. E aí ele incluiu ainda uma acima da necessidade de autorrealização, que até então estava no topo. Pois bem, ele coloca agora no topo uma outra, que é a necessidade de autotranscendência. Não basta você ser o mais completo você, que só você pode ser, você precisa ser mais. Você precisa fazer com que uma causa superior se concretize através de você. Você precisa transcender a si mesmo. Olha que importante essa fala e que infelizmente muitas pessoas não compreendem porque ainda não alcançaram esse patamar de percepção. Pois bem, eu fiz todo esse adendo para falar de que estima é necessidade e autoestima é uma necessidade de estima superior e imprescindível nas nossas vidas. Mas por que a gente então desenvolve tanta dificuldade com relação à autoestima? Por que a gente ainda tem tanta dificuldade de nos valorizarmos? Por que ainda experimentamos um sentimento de vazio, de insignificância e de falta de sentido? Hamed tem posicionamentos interessantíssimos a respeito disso, e a leitura desse capítulo do livro As Dores da Alma, sem dúvida, clarificam a visão que a gente tem com relação à questão da baixa autoestima. Ele vai dizer que essa percepção de insignificância muitas vezes tem a ver com questões que nós trazemos de nossas existências transatas, do nosso passado evolutivo, das nossas encarnações anteriores. E ele vai mais além, ele vai dizer que nessas encarnações do nosso passado evolutivo, nós tivemos a possibilidade de sermos influenciados por visões de mundo, visões de homem, visões de futuro, ou seja, paradigmas, cosmovisões materialistas. Ele chega a afirmar que o materialismo faz com que a gente atribua a nossa existência e os acontecimentos dela ao acaso. E essa visão de confiar no acaso
essa visão de acreditar que a matéria fortuitamente conseguiria justificar os acontecimentos da nossa vida, geram em nós um sentimento de desvalor. Porque se tudo é regido pelo acaso, então minha vida não tem uma significância, não tem um significado, não tem um sentido. Portanto, não tem um valor. Olha que visão lógica interessantíssima que Hamed traz. Confesso que, sendo psicólogo, nunca havia lido nada a esse respeito. E sou muito grato a Hamed por trazer para mim essa reflexão que com certeza eu consigo confirmar na minha prática clínica junto aos pacientes que eu atendo, em especial os que têm problema com autoestima. Muitos deles descrentes da possibilidade de uma significação mais profunda para a própria existência. Eu vejo exatamente isso de forma muito clara. Os materialistas muitas vezes desenvolvem um sentimento de vazio existencial, um sentimento de vacuidade com relação aos seus próprios valores, à sua própria significação pessoal. Isso obviamente influencia no humor, influencia na produtividade, influencia na vida como um todo. Olha que interessante como Hamed vem nos trazer essa contribuição ímpar para a nossa percepção com relação à vida. Materialismo e acaso podem gerar esse sentimento de baixa autoestima. E aí Hamed chega a dizer que nessas encarnações do passado, que nós adquirimos essas crenças equivocadas a respeito da existência, esse impacto dessas crenças foi tão severo e tão grande que a gente traz ainda em germe no nosso inconsciente essas ideias que, por mais que buscando estudar e dirimir esses sentimentos, ainda elas, as ideias materialistas, têm uma certa influência na nossa vida psíquica e que é preciso, sem dúvida alguma, muita paciência para que a gente vá construindo a pouco e pouco essa visão renovada sobre a existência, sobre os sentidos, sobre o porquê. E aí isso obviamente me faz lembrar uma frase de Voltaire que é maravilhosa, que versa exatamente sobre isso do acaso, né? Ele dizia o quê? Que aquilo que a gente chama de acaso não pode deixar de ser, senão a causa ignorada de um efeito conhecido. Ou seja, para Voltaire não existe acaso coisa nenhuma. Se a gente examinar o Livro dos Espíritos, a questão 8 versa exatamente sobre isso. A questão 8 vai nos mostrar que imaginar um acaso causando coisas inteligentes, obviamente que esse acaso seria algo inteligente e não o acaso. E aí eu me lembro de uma frase de Fred Hoyle que diz o quê? Que imaginar que o acaso seria capaz de levar essa complexificação da vida que a gente tem hoje é a mesma coisa que acreditar que um furacão passando por um ferro velho montaria um Boeing 747 com todos os seus parafusos devidamente encaixados no lugar. Não dá para pensar que o acaso foi capaz de uma complexificação tão grande a ponto de chegar no processo evolutivo, tanto biológico quanto espiritual, onde nós estamos. Então, pensar em acaso e acreditar nele, realmente, esse acaso deve ser um Deus maravilhoso, hein? Pois bem, então é preciso que a gente, sem dúvida alguma, questione essa noção materialista, essa visão de acaso que a gente ainda tem, que ainda rege em muitas das nossas visões de nós mesmos. Infelizmente, muitas pessoas, numa visão completamente equivocada, acreditam que as situações difíceis das suas vidas, os infortúnios, são devido à má sorte, ou seja, um acaso infeliz. Então é preciso a gente perceber que existe um significado em tudo, existe um sentido em tudo. É o próprio Jesus que diz que
os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados. É Jesus que diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento do Pai. Mas infelizmente a gente se deixa levar a essa circunstância, né? A esse modo de enxergar a vida, que acredita que aquilo ali não tem a ver comigo, não, de jeito nenhum, ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim, e acaba entrando num vitimismo que só piora tudo. E ainda no momento em que a gente vive atualmente, com as mídias sociais aí, a trazerem à tona uma verdadeira pandemia de depressão e ansiedade. É sem dúvida uma pandemia, isso está documentado cientificamente. Nós temos, hoje em dia, uma pandemia de depressão e ansiedade em decorrência do mau uso das redes sociais. Nós nos comparamos uns com os outros e achamos que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, que a galinha do vizinho é mais gorda que a nossa. E nessa comparação acabamos por nos autodepreciar, a termos uma visão negativa de nós mesmos, nos esquecendo que rede social ninguém vai postar infortúnio nem tristeza, ninguém pega passarinho dizendo show, as pessoas vão colocar apenas as alegrias, o lado bom da história. E aí ninguém mostra a cruz que carrega no seu dia a dia, ninguém mostra os sofrimentos, as dores silenciosas, as lágrimas que foram abafadas, os soluços. Ninguém mostra isso em rede social. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa visão romantizada e iludida que a gente tem com relação à realidade do outro. O outro não mostra pra gente os boletos que ele paga todos os meses, não bota foto lá, não mostra as doenças que ele tem que enfrentar, os problemas familiares, os conflitos existenciais, as dificuldades profissionais. Ninguém mostra isso em rede social e geralmente as que mostram têm algum tipo de transtorno mental. Então é preciso que a gente tome muito cuidado com essa comparação que só tende a diminuir ainda mais a autoestima das pessoas que ingenuamente acreditam que aquilo ali figura a realidade da vida das pessoas. É preciso ter muito cuidado. Hamed chega a falar que nós vivemos um momento de recalque. Olha que importante falar isso, tá? A gente às vezes acha que a palavra recalque, que infelizmente na cultura brasileira se tornou uma palavra equivocada, né? A palavra recalque, que remete ao conceito de repressão lá em Freud, nada tem a ver com inveja. Olha que importante deixar isso claro, tá? As pessoas acham que recalque é a mesma coisa que inveja. Não é, não tem nada a ver. O conceito psicanalítico é o que? A pessoa tem um recalque quando o contato com uma verdade incômoda faz com que a pessoa reaja inconscientemente, jogando para baixo do tapete um sentimento, uma informação, uma circunstância psíquica. E aí ela esconde aquilo da própria consciência. Olha que importante falar sobre isso, hein? Aí eu me lembro daquela música de Fagner que deixa muito claro que quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então, quando a gente recalca um sentimento negativo, um sentimento, por exemplo, de inferioridade, quando a gente nega em nós, aquilo permanece em nós. Não quer dizer que aquilo morreu ou deixou de existir, não. Aquilo simplesmente deixou de se expressar momentaneamente, mas aquilo vai voltar, vai vir à tona de novo. É o que Freud chama de retorno do recalcado. Aquele sentimento negado vai vir à tona. Ele volta a incomodar, como disse Fagner. É importantíssimo deixar isso claro. Isso
em diversos aspectos, em relação à emoção negativa, um sentimento negativo, em relação a desejos reprimidos, ou a repressão aí, o recalque. É importante lembrar, eu falo muito isso em minhas palestras, todos nós temos uma vida não vivida que continua viva dentro de nós. Você já parou para pensar nisso? Você tem uma vida não vivida que continua viva dentro de você. O que você deixou de lado, precisou abandonar? Quais são seus sonhos, projetos, metas, objetivos, aspirações que você precisou deixar de lado por conta das demandas da vida, por conta das circunstâncias da existência? Então, esse lado negado, ele permanece vivo dentro de você. Ele permanece ainda ali, apesar de que você não saiba. E aí, Hamed chama a baila a figura do psicólogo austríaco Alfred Adler, psicanalista também, o primeiro a romper com Freud. Muita gente acha que o primeiro a romper com Freud foi Jung, mas não. Antes de Jung, Adler, que era do círculo psicanalítico, rompe. E antes mesmo de Adler, tinham outros autores com os quais Freud não se dava muito bem, a exemplo de Pierre Janet. Mas Adler se destaca por quê? Porque ele rompe com Freud por conta das suas opiniões com relação às motivações inconscientes. Enquanto Freud vai colocar no sexo uma importância cabal na vida psíquica, Adler vai falar sobre o poder, a necessidade de poder. E é daí que Adler discorre a respeito do tema que Hamed destrincha no capítulo em questão, que é exatamente o complexo de inferioridade. Ele vai falar que na primeira infância as pessoas tendem a ter o que ele chama de estilo de vida cristalizado. O estilo de vida é a sua forma de enfrentar a sua vida. Para Adler, o seu estilo pessoal vai ser construído desde a sua primeira infância e pouco vai mudar ao longo da sua existência. Só que Hamed vai chamar a atenção para o fato de que a nossa infância, na verdade, está apenas atualizando as tendências do espírito imortal que somos. Aquilo ali vem, na verdade, do nosso pretérito. É o nosso passado evolutivo sendo atualizado para essa encarnação. Hamed chega a falar que esses estilos de vida vivenciados em diversas encarnações terminam tendo uma espécie de tessitura que vão levar à construção da atualidade psíquica do indivíduo. E que, obviamente, Adler se equivocou quando disse que esse estilo de vida não mudaria. Porque Hamed lembra e chama a atenção para o fato de que nós somos espíritos imortais e que estamos em constante evolução. Por que estamos encarnados se não para mudarmos, se não para evoluirmos, para experimentarmos novos modos de sermos, para sairmos da transitoriedade em busca da permanência? Ele chega a dizer que nós estamos largando a personalidade para vivermos a individualidade. Deixamos de estar para ser. Essa construção aí, obviamente, que nos convida a romper com o nosso estilo de vida aprisionado do nosso passado evolutivo para construirmos um estilo de vida afinizado com os nossos potenciais. Ele chega a dizer que nós nascemos já com a plenitude em nós, mas ainda ignorantes dela. Ainda não sabemos, não tomamos consciência de que somos plenos. Olha que interessante essa fala. Isso me fez lembrar uma fala de minha falecida avó Ana, que com certeza muitas vezes me inspira até a trazer essas reflexões. Ela dizia, porque seguidora da Sechonoye: meu filho, você é filho de Deus perfeito,
portanto perfeito. Você é perfeito, filho de Deus perfeito. Era como um mantra que ela falava o tempo inteiro. Eu achava que ela fala um tanto quanto ingênua, curiosa, e só depois de muito tempo, com muitas leituras, é que a gente vai compreender a grandiosidade dessa fala. Nós já nascemos com a plenitude, mas ainda ignorantes dela. Olha que convite aí que a gente precisa realmente ter para despertar para o fato que Jesus nos traz essa informação. Vós sois deuses. Vós sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Ou seja, o tempo inteiro ele está deixando claro que a gente precisa tomar consciência da nossa própria divindade, no sentido de que somos perfectíveis. E é isso que Hamed deixa muito claro, né? Que nós trazemos o germe da perfectibilidade. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, disse Jesus. É tomar consciência dessa realidade ímpar, essa singularidade, nós somos. E aí é preciso a gente tomar consciência de quando estamos vivenciando um complexo de inferioridade, porque às vezes isso se manifesta na nossa vida consciente do modo contrário, como forma de compensação. E Hamed, muito pertinaz, vai trazer justamente essa fala de que às vezes o nosso orgulho, a nossa pompa, a nossa petulância está escondendo um complexo de inferioridade. Quantas vezes a gente vê isso acontecer, né? A gente às vezes querendo inflar o ego, por quê? Porque tem ali um sentimento de que a gente é tão pequenininho e aí está tentando compensar alguma coisa. É um sentimento de compensação. É preciso a gente tomar consciência dessa possibilidade, porque é uma realidade. Porque tantas vezes, infelizmente, a gente foge ali de um sentimento de vazio. E aí, se a gente não trabalha bem, não toma consciência disso, a gente foge e descamba para o outro lado, que é um sentimento de desvalorização, de frustração. A gente precisa, na verdade, é tomar cuidado para não ficar nessas oscilações. Hamed fala assim que a resignação exagerada e o autodesleixo são indícios de uma autossabotagem nascida da culpa. A culpa do nosso passado, dos nossos equívocos. A gente precisa tomar cuidado com o que ele também chama bastante atenção, a questão da autopiedade e o invalidismo. Essa noção de que a gente é inválido, sabe? Essa noção negativa, pejorativa de nós mesmos. Esses preconceitos baseados em crenças infelizes que nós temos a nosso próprio respeito. E ele chega a dizer que a gente acaba adoecendo fisicamente por uma descompensação. Olha que fala interessante. Ele destrincha isso bastante no capítulo, dizendo que muitas das nossas doenças são psicossomáticas, nascem da nossa mente. E eu gosto de pensar em termos sistêmicos de que todo comportamento humano comunica algo. Portanto, o adoecer, que é também um comportamento, também está comunicando alguma coisa. A doença, ela quer falar alguma coisa. Ela tem um sentido, ela tem um significado. E Hamed chama atenção para isso, que quando a gente cai numa visão materialista, a gente tende a abandonar essa busca por um sentido pelo que a gente está vivendo. Isso piora tudo. Isso piora tudo. Piora inclusive a própria doença. Porque a gente cai num sentimento de que nada faz sentido algum. De que não tem porquê a gente estar vivendo aquilo. E infelizmente isso nasce de um sentimento de culpa e inadequação das nossas existências pretéritas, como assinala Hamed muito bem. Olha que convite aí para a gente refletir, né?
O que os nossos adoecimentos... Preste atenção. O que você tem feito em termos de adoecimento na sua vida? Tem sempre um padrãozinho, eu sempre adoeço, sempre tem um problema de garganta, ou sempre tem um problema intestinal, ou sempre tem um problema cardíaco, ou tem um problema de pele. Isso deve ter um significado. Por que não, então, se atinar para compreender o que seu organismo está te trazendo? Olha que interessante essa proposição que a gente aure das falas de Hamed, para que a gente aos poucos vá dando a nós mesmos o valor que cabe que a gente se dê. Porque a autoestima, gente, ela precisa ter equilíbrio. Infelizmente a gente vê a mídia de forma bem equivocada dizer assim: a autoestima tem que ser alta. Não, isso é um equívoco. Eu trabalho há 16 anos em CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. São os serviços substitutivos aos manicômios. E aí, nos CAPS, que atendem basicamente pessoas com transtorno mental severo e persistente, eu atendo volta e meia pessoas que têm transtorno bipolar de humor. E geralmente a gente vai ver que um dos grandes momentos de crise dessas pessoas é quando elas entram na fase de mania, que é caracterizada por uma euforia. E geralmente nessa euforia a pessoa se sente a melhor pessoa do mundo. A autoestima vai lá para cima. Isso é péssimo. Porque nisso ela acha que nada vai acontecer com ela de ruim. Ela se encalacra em dívida. Ela acaba se envolvendo em acidente de trânsito. Ela acaba contraindo doenças sexualmente transmissíveis. Ela acaba tendo problemas de relacionamento por julgar-se superior ou melhor que os outros. Elas acabam largando o tratamento por achar: não estou bem, eu não preciso de remédio, eu não sou doente. É uma fala que eu ouço muito no CAPS. E é preciso ter muito cuidado. A autoestima não é para ser alta, não, é para ser regular. Não é para ser baixa, óbvio, né? A gente vai encontrar muito isso na depressão, até na fase depressiva do transtorno bipolar, a gente encontra isso. Em diversos momentos, a baixa autoestima vai ser um grande risco, inclusive, para a integridade física, porque algumas pessoas, nesses instantes, acabam por buscar automutilação ou até o autocídio. Pois bem, é preciso que a gente tenha uma autoestima regular, nem tanto, nem tão pouco. Há que se ter equilíbrio. Na entrada do templo de Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, tem duas frases. A gente só lembra de uma, porque é muito afeita a nós espíritas. Está lá na questão de número 919 de O Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Mas a frase que vem logo depois, no mesmo pórtico, está lá escrito: nada em excesso. Olha que fala importante para a gente sair da megalomania que muitas vezes a gente é estimulado a buscar, acreditar que a gente é mais do que o que a gente é. Não, é preciso cuidado. Aí eu me lembro de uma fala do atual Dalai Lama, que é o pontífice maior do budismo tibetano, o budismo Vajrayana. Ele fala, quando lhe perguntam o que é o Nirvana, que é o que a gente estudando o budismo vai perceber que é a iluminação, é o momento clímax do processo evolutivo do ser. Aí o Dalai Lama responde: o Nirvana é ver as coisas como elas são. Olha que fala linda, profunda, mas tão difícil ainda de implementar na nossa vida. Porque, infelizmente, a gente ainda não consegue ver as coisas como elas são. A gente vê as coisas como nós somos. Infelizmente, a gente vê nossas projeções nas coisas. E precisamos, aos poucos, ir nos desapegando dessas projeções para ver as coisas como elas realmente são. Para não precisarmos do adoecimento, né? É o que Maslow chamou de complexo de Jonas. Lembrando aquela história bíblica famosa em que Jonas é solicitado por Yahvé, Jeová, Deus, para pregar na cidade de Nínive.
e converter os ninivitas para assim não ter que destruir a cidade de Nínive. Só que Jonas sabia que os ninivitas eram inimigos dos hebreus. Ele, em vez de ir para Nínive, ele pega um barco em direção a Tarsis, que é lá do outro lado do mar Mediterrâneo, na Espanha. Nínive ali em cima, no Irã, pertinho da Palestina. Ele saindo do porto de Jope, ali pertinho de Jerusalém, chegaria rápido, mas não, ele foge para Tarsis. No caminho, começa a chover forte, e, como diz o relato bíblico, as pessoas se reúnem, chamam todo mundo, inclusive ele, para tirarem a sorte e saberem para quem estava sendo colocada aquela tempestade. E então, na hora de tirar a sorte, o palitinho menor cai na mão de Jonas. Pedem a ele que se explique, ele explica o que aconteceu. Eles então viram o barco e dizem: a gente vai deixar você na próxima praia. Só que aí a tempestade piora. Eles acabam jogando Jonas dentro do mar. Ele é engolido por um grande peixe. Muita gente acha que é a baleia, né? Mas a baleia é o Pinóquio. A história de Jonas fala de um grande peixe. E aí o grande peixe regurgita ele na praia alguns dias depois. Ou seja, ele teve tempo bastante para refletir, para amadurecer, né, na sua fuga do seu sentido verdadeiro, né, do seu chamado existencial. E aí ele acaba sendo regurgitado na praia. Que praia? Na praia de Nínive. A história continua, mas eu vou parar aqui, porque o que Maslow traz sobre o complexo de Jonas, que é interessante para a gente, para justamente nesse momento. Maslow vai trazer, e isso vai ser depois corroborado por Jean-Yves Leloup, que é um psicólogo transpessoal que eu gosto bastante. Eles vão dizer o quê? Que quando você nega o chamado da vida, o chamado de Deus para a sua vida, quando você vira as costas, você foge dos desafios existenciais que são necessários para você, você acaba envolto em tempestades, e se ainda assim você buscar subterfúgios, você acaba sendo engolido pelo seu lado animal, pelo seu corpo, engolido para o inconsciente, ao adoecimento aí. Olha que interessante essa perspectiva, hein? A gente é engolido pelo nosso corpo, pelo nosso lado animalesco, nosso lado instintivo, para ser colocado de volta no caminho para onde a gente deveria ter ido desde o início. Quantos de nós buscamos a doutrina espírita no momento de dor, no momento de adoecimento? Quantos de nós buscamos um sentido existencial justamente nesses momentos de tempestade, nesses momentos de engolfamento pelo nosso próprio organismo? Olha como é importante a gente realmente perceber as coisas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. Então, ter uma boa autoestima é você se ver como você é, seja como for. Nem que seja, como diz meu amigo Naum Castro, um sarapatel de coruja, mas você ainda precisa se amar. Precisa verdadeiramente se valorizar como você é. Até porque o padrão ouro do amor é o auto-amor. Jesus coloca o auto-amor como um benchmark, um padrão ouro, um padrão para ser seguido. Como assim padrão ouro, Danilo? Ele diz assim, ó, amai ao próximo como a si mesmo. É o padrão, é si mesmo. Você tem que se amar primeiro. O mentor da casa onde eu trabalho, que é o padre Natividade, né, o irmão Natividade, ele fala muito disso. Uma certa feita ele teve a oportunidade de escrever uma mensagem deixando claro que a gente precisa desenvolver um auto-amor sem ojeriza, sem auto-repulsa. Olha que fala interessante. Porque quando a gente tem esse auto-amor tamanho, ele acaba transbordando e alcançando os outros ao nosso entorno. Olha que convite aí. Construir essa auto-amorosidade, percebendo a necessidade de verdadeiramente fazer com que ela transborde e alcance os outros ao nosso redor. É o padrão ouro, é amar-se. É preciso amar-se a si mesmo.
E aí, quando a gente se ama, a gente ama o outro dentro desse mesmo padrão. Isso é crucial para a nossa vida, para a nossa existência, para a gente conseguir desenvolver um senso de autoconfiança. Essa é a amorosidade que vai fazer brilhar o olho e a gente ter autoconfiança. Perceber, justamente como diz Hamed, que nós trazemos o germe da plenitude. Somos manifestações de Deus na Terra. Somos médiuns do amor de Jesus no planeta. Então é essencial que a gente confie de que estamos fadados à felicidade. Nada há por acaso. Nós somos herdeiros de Deus, porque somos seus filhos. Obviamente que a gente precisa desenvolver a cura para essa baixa autoestima através de uma busca por autoconsciência e por sentido existencial. Hamed prescreve isso como terapêutica para uma baixa estima. Autoconsciência, tomar consciência de si, tomar consciência de que nós somos espíritos imortais. Como diz o padre Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos que temos experiências espirituais. Nós somos seres espirituais em experiência humana. É tomar essa consciência, como diz Leon Denis, né? Quando a gente tomar consciência disso, as mazelas humanas, as mazelas do mundo cessarão. Essa tomada de consciência vai fazer baixar nosso orgulho e crescer nossa simplicidade. É perceber, como diz Hamed, figurando lá na questão de número 115 de O Livro dos Espíritos, que nós fomos criados simples e ignorantes. Nós não sabemos, nós não temos ainda consciência, então é preciso tomar consciência. É perceber que o processo evolutivo é uma constante tomada de consciência. É um crescendo em termos de consciência, de conscientização. A evolução necessariamente é conscientização. E isso vai nos ajudar a enxergar um sentido para nossas vidas, um sentido para os fatos da nossa existência. Nós não estaremos vítimas de um acaso que, infelizmente, ainda traz tantos males, essa visão ainda traz tantos males nas vidas das pessoas. Então é preciso se libertar dessa perspectiva, perceber de uma outra forma. E ainda assim, quando titubearmos, a gente precisa se lembrar do que fala o apóstolo Marcos, no seu capítulo 9, versículos 23 e 24. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha que fala linda. Olha que fala linda. Que a gente inclua isso nas nossas preces no momento em que estivermos claudicando em nossa fé. Ajuda na nossa incredulidade, Senhor. Inspira para que a gente consiga acreditar cada vez mais. E assim desenvolver um sentimento profundo e verdadeiro de gratidão. Porque a gratidão sempre vai ser incompatível com qualquer sentimento de baixa autoestima. Que a gratidão seja a tônica dos nossos pensamentos cotidianos, seja a tônica das nossas reflexões, das nossas meditações, das nossas preces. Que a gratidão seja uma constante em nossas vidas e a gente possa verdadeiramente senti-la mais do que falar a respeito dela, experimentá-la, vivenciá-la, mesmo que visceralmente, um sentimento profundo e verdadeiro de gratidão. Porque, sem dúvida alguma, a gratidão vai nos guiar para percebermos o significado de cada momento das nossas existências. Neste momento, então, eu peço para que a gente volte àquela postura inicial
de oração. E neste instante, em meditação, nós nos permitimos sermos tocados em nossos corações pelos nossos irmãos mais altos, que evoluíram e que hoje nos inspiram. Eu peço que os nossos irmãos passistas possam, neste instante, mentalizarem o trabalho de transfusão fluídica, para que as boas energias possam ser espalhadas através de suas mentes e mãos. Agradecendo aos passistas, nós elevamos os nossos pensamentos ao mais alto e ao mesmo tempo mais profundo em nossos corações, e aí enxergamos a figura do nosso Mestre incomparável, Jesus Cristo. Senhor Jesus, com os corações repletos de gratidão, aqui estamos, implorando a Ti que ajude na nossa incredulidade. Inspira-nos o devido valor de nós mesmos, para que a nossa estima esteja de acordo com os Teus ensinamentos, para que a Tua amorosidade nos inspire em nossos gestos, sem desnecessárias autodepreciações, invalidismos ou tristezas, mas que percebamos que o bom cristão sorri com sinceridade, inspirando a todos que cruzarem seus caminhos. Que as Tuas bênçãos possam ser espalhadas por nossas mãos, que os Teus ensinamentos possam inspirar nossos pensamentos, nossas metas, e que a Tua fé possa trazer para nossos corações as bênçãos que nós tanto buscamos e ainda não conhecemos, de amorosidade plena e felicidade incondicional. Sê conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Muita gratidão pela atenção, pelo carinho, e espero em breve estarmos juntos novamente para novas reflexões. Um grande abraço, fiquem com Deus.